Conclui-se assim o primeiro capítulo, esplêndido, o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, que nos anuncia o que significa anunciar o Evangelho de Deus. O reino de Deus está aqui, chegou. Chegou na beira do mar da Galileia, no meio dos últimos dos pescadores, que são os primeiros acólitos, seguidores de Jesus. Chega na sinagoga no confronto, no sábado, onde convive com Satanás, tem que ser expulso o espírito impuro da sinagoga. Na casa, na nossa comunidade, onde a mulher tem que ser recolocada de pé, porque ela é a diácona, a servidora. A lógica dos relacionamentos entre nós, depois na porta da cidade, curando os enfermos, expulsando os demônios, mandando calar os demônios. E depois no monte a orar, para não cair na tentação do sucesso, dos aplausos, e continuar anunciando este evangelho em todas as terras da Galileia. E agora, um leproso. A primeira leitura nos ajudou muito bem a compreender qual era a situação de um leproso no tempo de Jesus. Devia ficar longe, viver nos lugares desertos, se apresentar de uma forma nojenta, gritando, impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dele. Até a comida era jogada para ele, não era entregue. Impuro, excluído, longe de todos. Só que esse leproso se aproxima de Jesus. Não grita impuro, impuro. Se ajoelha e diz, pode purificar-me. Não é literalmente pode curar-me, pode purificar-me. A cura te permite voltar a fazer parte da comunidade, a ser puro de novo, a ser um dentro do povo, junto com o povo. Pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, diz o nosso texto, que segue os manuscritos posteriores. Os manuscritos mais antigos dizem Jesus, movido por ira. Uma raiva profunda de Jesus, diante de uma situação que, pela lei de Deus, exclui pessoas, que, em nome de Deus, afasta, vitimiza, discrimina, mesmo que tenha princípios higiênicos importantes a serem respeitados. Mas por que impuro? Por que ser nojento, afastado? Jesus faz o que não devia fazer. A lei proibia terminantemente. Ele toca o leproso. Ele tinha estendido a mão, tocado a sogra de Pedro. A mulher doente tinha recolocado de pé. Agora ele toca o leproso e diz, eu quero, fique puro. Ele quer de volta o leproso. Fique puro. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou puro. Não é boa a tradução, ele ficou curado. Não é uma simples cura. É uma purificação. Uma purificação que não depende mais dos sacerdotes. Antes vai ao templo, te apresenta aos sacerdotes e paga aquilo que Moisés exigiu. Não vai precisar mais da autorização do sacerdote. Faça diretamente para a prova para eles. Pode até ser traduzido para a prova contra eles. Mas não diga nada a ninguém. De novo esta ordem de Jesus, para que ninguém caia na armadilha de achar que o Filho de Deus é grande e poderoso porque é um taumaturgo. Não, ele é um purificador.
E também porque Jesus sabe que, ao ser dito o que aconteceu, ao ser espalhada essa notícia, como o leproso fez, ele vai ter que arcar com as consequências. Porque a lei era clara. Tocou um leproso, tu também ficou impuro. E vai ter que ficar 40 dias. De novo, 40 dias no deserto. É uma segunda quarentena, uma segunda quaresma de Jesus. 40 dias longe, até comprovar que não tinha sido contagiado pela lepra. A lepra é uma doença terrível naqueles tempos e o contágio era muito fácil. Então fica longe. Por se o leproso anunciou na alegria de ter sido reconduzido ao centro, até o centro do templo, até o altar, Jesus vai ter que arcar com as consequências. Ele vai ter que ficar no lugar do leproso. Ele purificou o leproso, ele ficou impuro. E este é o lugar onde acontece o reino de Deus. Não só ele purificou o leproso, ele assume a condição do leproso. O primeiro capítulo termina com Jesus obrigado a ficar longe das cidades, obrigado a viver nos lugares desertos por causa de ter tocado um leproso. Mas o povo todo vai até ele. Aí muda a dinâmica. Eu não sei o que aconteceu mesmo naquele momento, mas é importante esta radiografia da memória de Jesus que Marcos apresenta às suas e às nossas comunidades. Aonde achar Jesus, que começou dizendo o reino dos céus, o reino de Deus chegou. Mudem sua maneira de pensar, acreditem neste evangelho, está lá. Lá onde estava excluído por toda uma dinâmica legalista em nome de Deus e de Moisés, o leproso, o impuro, o afastado. Lá está Jesus. Para lá nós temos que ir. Para lá nós temos que convergir. Lá vai ser o centro. Se na sinagoga o centro era o homem possuído pelo Espírito que tem que ser purificado, se na casa o centro era a mulher que tinha que ficar de pé, agora o centro da nossa comunidade, do nosso ser, discípulos, seguidores, acólitos de Jesus, está no lugar dos últimos, dos rejeitados, dos excluídos, assumir a sua mesma condição. Este é o reino de Deus que está no meio de nós.